Fala galera, Didi na área e hoje estou aqui com mais uma convidada sensacional, autora de vários livros, uns que meus filhos são fãs, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas agora antes de eu passar para nossa convidada de hoje, lembrando vocês da WME Consultoria, tá? Tá precisando de plano de saúde? Tá precisando daquele up na sua saúde? WME vai ser a melhor solução para vocês. Liguem para a Sandra, conversem com ela. Eu tenho certeza que ela vai encontrar o melhor plano de saúde que vai caber no seu bolso. Beleza? Aproveitando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, ativar o sininho para que você receba todas as nossas notificações e assim fique por dentro de toda a nossa programação. E agora, passando aqui para a nossa convidada, Gisele Gama. Um grande prazer ter você aqui, uma referência. Prazer meu de estar aqui com você. Meus filhos são seus fãs e da Sara. Que bom. A gente tem aqui alguns livros aqui da Sara. A gente vai falar um pouquinho também da Sara, dos livros, de como que surgiu essa ideia. Esses dias eu me encontrei com o seu filho, o Rafão, e comentei com ele, falei, cara, eu lembrei da sua mãe para convidar ela para o podcast no dia, porque a gente tem um hábito lá em casa de ler com o caçula todo dia à noite. Então, antes dele dormir, a gente vira para ele, a gente montou uma prateleira lá em casa, que é a salinha de livros, e aí fica lá os livrinhos na altura dele, né? Aí eu falei assim, filho, vai lá e pega um livrinho para você ler. Aí ele foi e pegou justamente do Fantasma. Tem um Aqui, fantasma pronto. aqui em casa. Pegou esse aqui. Deixa eu mostrar. Tá aparecendo aí, Ari? Né? Pegou esse livro aqui pra ler. E aí eu lembrei, falei assim, cara, tem que chamar ela, cara, pra poder trocar uma ideia, pra poder conversar. E aí eu falei com o Rafão, falei, cara, tem que chamar sua mãe, cara, pra poder conversar, porque o meu filho mais velho leu, né? Inclusive, acho que tem um aqui, pronto, tem esse aqui que, inclusive, tá, que é também do baú, né? E meu filho é todo enciumado com esse aqui. O mais velho, tá com 14 anos agora, e ele é todo enciumado porque tá autografado por você e pelo baú. Aí ele autografar os outros também. todo enciumado. Ele chega e fala, não, pai, não vai deixar o Miguel pegar esse porque ele vai rasgar. Eu falei, rapaz, para de ser fresco. Né? Tá autografado, aí ele fica todo enciumado com esse aqui. Não deixa o caçulinha ficar pegando muito, não. Mas é um hábito que a gente tem. Te agradeço muito por isso. Eu que agradeço. Dessa coleção maravilhosa ter entrado na vida dos meus filhos. Inclusive, ajuda a gente a tratar de alguns assuntos que às vezes a gente não sabe nem como abordar. Fica assim, ai meu Deus, tipo, como é que eu vou abordar esse assunto? Eu vou, cara, pega aquele livro lá que vai ajudar. A ideia é essa. Me fala um pouquinho, Gisele, como que surgiu essa ideia de criar essa coleção maravilhosa? Então, assim, na verdade, quando eu já tinha o Rafael e o Gabriel, né? E eu adotei a Sara. Ela tinha 1 ano e 7 meses quando eu adotei. E aí, no período de escola, ela que já tinha passado por uma porção de coisas, ela reagia muito visceralmente a algumas coisas que eu, como educadora, eu sou pós-doutora em educação, doutora em língua portuguesa, e estava ali atuando nas avaliações nacionais, fui uma das criadoras do Enem e viajava pelo mundo, mas eu não estava atenta a questões que eram muito mais importantes, por isso eu acho que foi uma bênção a chegada dela na minha vida como educadora, para eu poder ver o mundo pelos olhos dela. Ela começou a trazer questões que eram de racismo, de falta de empatia, e ela reagia visceralmente a essas questões. E aí eu primeiro tentei conversar com a escola sobre isso e tal, mas a escola, porque não vê, é uma prática invisível, que é repetida, e só sente quem sofre, né? Toda forma de violência que tem a ver com o racismo, por exemplo, ou com alguma outra questão que envolve invisíveis, família, né? Que era o caso, familiar. porque eu já tinha adotei a Sara, eu já era divorciada, então era eu, os meus 2 filhos mais velhos, que eram crianças também, e ela, né? Então, assim,
ela não tinha pai. Quem é o pai da Sara? Não tinha, né? Na certidão de nascimento dela era só eu. Então, eram questões que vinham e que ela vinha trazendo e que eu achava que poderiam ser trabalhadas na escola. Era uma oportunidade, porque a escola é um microcosmos, assim, é um pedaço do mundo, né, muito bem representado, porque vem gente de toda parte. É a hora de você trabalhar o olhar para o outro como a gente quer ser visto. Eu quero ser tratada da mesma forma que eu vou te tratar, né? E quando a gente entende que isso é uma unidade, o mundo funciona muito melhor quando todo mundo tem empatia pelo outro, né? Amor ao próximo e amor próprio também, que era uma coisa que poderia ser trabalhada lá na escola com ela. Eu primeiro tentei o diálogo, mas aí vi que aquilo, né, era negado veementemente. Não, aqui a gente faz isso, a gente faz aquilo. Ok, mas não era o caso, né? E aí, então, eu comecei a escrever para ela. Como educadora, eu usei uma linguagem que poderia ser muito acessível para ela, inclusive para ela ler sozinha, no começo da alfabetização e tal. Então, eu uso muito palavras repetidas e tal, porque eu acho que facilita muito entrar no E mundo uma da língua criança. fácil. Exato. É uma coisa que eu gosto muito, assim, o meu mais velho, ele já lia sozinho quando a gente conheceu a sua coleção. E ele pegava, ia lá e lia. Sim, E pro meu filho mais novo, né, ele tem 3 aninhos, eu leio, ele fica assim, sim, ele fica olhando, porque ele essa é a consegue ideia, entender. Ele exatamente. Eu consegue queria entender. que fosse, é, eu fosse para o mundo da criança e não o contrário, que é o que a literatura normalmente propõe, né? A literatura infantil, primeiro ela subjuga a criança, né? Assim, desmerece até a capacidade intelectual dela, né? Eu estou generalizando, mas toda generalização é burra, né? Eu sei que tem exceções, mas a regra é você ter riminha, não sei o quê, nananã, literatura infantil, ela parte disso, né? Sim. E ela ignora que a criança tem um mundo próprio e ela tem um jeito de olhar para esse mundo. Ela tem uma bagagem, né? E ela pode chegar a conclusões muito particulares sobre as coisas, desde que a gente converse com ela. Então, e se a gente não conversar, ela vai chegar a conclusões muito particulares sobre as coisas sem que a gente tenha conversado, E né? às vezes por um outro caminho que não é o Exatamente, caminho correto. exatamente, pela observação, às vezes, né? Então, eu comecei a escrever para a Sara e eu me surpreendi muito, porque quando foram várias coincidências, né, da vida, e o livro acabou chegando no Japão por intermédio de uma amiga minha que veio visitar o Brasil e ele levou uns livros que eu dei para ela de presente e tal, que nem eram para ela, eram para uma outra amiga que tinha tido filhos pequenos e não foi no almoço que a gente ia junto, ela acabou levando. E aí os livros chegaram no Japão e eles foram um sucesso muito imediato. E eu fui convidada para ir ao Japão e levar minha obra e fui tratada com um respeito que o educador gosta de ter, né? E aí isso me deu a oportunidade de conversar muito com muitos educadores no Japão e eu já fui lá algumas vezes depois disso e a obra cresceu muito. E ela era uma obra pequena, eu tinha escrito alguns livros para a Sara só, que entregava em festas de aniversário, assim, isso era uma coisa que não tinha, né? É, e aí aquilo acabou ganhando um volume e eu entendi a minha responsabilidade ali como educadora, oportunidade e responsabilidade. Então eu comecei a escrever, hoje já são 98 livros infantis, seriam mais se eu tivesse condições, e ainda não tenho, mas terei, eu acredito muito nisso, porque o mundo está entendendo a importância desse trabalho. Mas eu poderia estar trabalhando outros temas que às vezes chegam para mim, coisas que são importantes, e que os pais, professores querem ter um instrumento para iniciar esse diálogo. E o livro funciona muitíssimo bem para isso. Então, são livros que trabalham inteligência emocional, inteligência relacional, amor próprio mesmo como inteligência emocional, e que trabalham inteligência espiritual no sentido pleno, porque religião não é a inteligência espiritual, né? Você pode ter a religião que você tiver, mas você precisa estar entendendo o que você veio fazer aqui e qual a sua relação com o universo.
Isso é inteligência espiritual. E essa busca, essa paz interior, ela se dá porque a gente pode dialogar com a felicidade, com a liberdade, né? É bom a gente poder estar em paz com o mundo, se sentir bem aqui dentro, se sentir parte disso, né? Eu tenho uma frase que meu avô dizia muito para mim, e eu digo muito para meus filhos, que tem um pouco a ver com isso. Gente feliz não enche o saco. Exatamente. A felicidade é um objetivo cotidiano. Se você estiver feliz, você não faz guerra. Se você estiver feliz, e como é que você está feliz? Você precisa comer bem, você precisa ter sonhos para realizar, e entender que você pode. Você saber que existe uma responsabilidade do mundo com você e de você com o mundo. Todos partem da mesma coisa. Então, e isso se ensina. Felicidade se ensina. Mas né? assim, Gisele, essa questão que você fala, né, da importância dos professores, de ter uma abordagem. Você consegue enxergar isso Eu hoje? consigo. Porque eu enxergo muito pouco Sim. ainda. Eu enxergo assim, vou te dar um exemplo. Assim, o meu filho mais novo, ele estuda num colégio católico. Foi uma opção nossa, até mesmo por eu e minha esposa sermos católicos. Inclusive uma coisa que às vezes eu fico até assim, a gente vai em festinhas, e sempre quando tem festinha no colégio eu lembro do outro livro seu, que é um livro que a Sara fala sobre o pai. A Família de A Sara. Família de Sara. Esse livro é sensacional. Esse livro, Eu que Cresci Sem Pai. Esse livro é maravilhoso, porque ele retrata justamente a questão dos colégios que tem aquela visão de festinha do Dia das Mães, festinha do Dia dos Pais. Esquecem que e força nem a criança todo mundo a conviver com a falta. com a falta, É. né? No caso aqui da Sarah, tinha que fazer um desenho do pai, aquela coisa toda. E só que, por exemplo, no colégio do meu filho, que ele está hoje, o mais novo, eles têm essa cultura. Só que eles tratam de uma forma tão humana que eu fico até... Hoje eu até mandei uma mensagem para eles no Instagram agradecendo todo o carinho e atenção que eles têm com o meu filho. Porque, por exemplo, hoje lá está sendo o chá dos avós, né? E aí você tem a questão de crianças que não têm avós. Né? E aí eles criaram uma forma de essas crianças serem acolhidas por outros avós. Então, assim, eles fazem as festinhas, normal, teve o Dia das Mães, vai ter o dos pais, tá tendo a dos avós agora, mas sempre de uma forma que essas outras crianças sejam acolhidas, né? Por não ter ali a presença do pai, ou da mãe, ou do avô, mas que sejam acolhidas. No caso aqui desse livro, né, já foi um pouquinho diferente, que foi a sugestão da Sara no livro para a professora de criar a festa da família, né? E aí acontece do amor, né? Acontece 3 vezes no ano. E que eu achei maravilhoso. Achei maravilhosa a ideia. Só que eu vejo assim, por exemplo, vou pegar um exemplo do meu filho mais velho. O meu filho mais velho provento do meu primeiro casamento. E quando nós nos separamos, ele era muito novinho. Ele tinha 3 anos, né? Ia fazer 4 anos. Logo em seguida, eu encontrei uma velha amiga de colégio que a gente veio a namorar, noivar e casar. E meu filho, desde como conviveu com ela ali, pequenininho, ele estudava num colégio também católico, que inclusive foi um colégio que eu estudei, né? Então, muito tempo atrás. E aí ele foi, tanto que eu quase coloquei meu outro filho lá para ser mais uma continuação. E lá no colégio eles abordavam isso de uma forma muito tranquila, né? Porque meu filho mais velho começou a chamar a minha atual esposa de mãezinha, né? E tanto que a reação contrária foi minha. Quando ele começou a chamar a minha esposa de mãezinha, eu falei, você tem mãe, né? Ela é tia, não vai chamar de mãezinha, não. A reação negativa foi minha. E aí ele chegou no colégio, muito triste, né? E aí as professoras perceberam e a psicopedagoga me chamou. Falou assim, pai, só pode vir aqui no colégio porque a gente está sentindo o seu filho um pouquinho mais triste, mais moído, e ele não é assim. Aí eu, fui. Cheguei no colégio, ela foi e falou assim, olha, ele tá assim, 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 eu queria saber se aconteceu alguma coisa, né, porque ele não é assim. Aí eu falei, não, e eu tentando relembrar, sabe, eu falei assim,
Não, não aconteceu nada, tal. Aí ele, mas nada, assim, numa fala, tal. Eu falei, cara, o que aconteceu, assim, que ele pode ter ficado chateado foi isso. Aí a psicopedagoga virou na lata, assim, o senhor agiu errado. É. Aí eu, mas ele tem mãe. Falou, sim, é uma questão Dele. dele. É. Veio É dele. dele. É um sentimento dele. O senhor não pode coibir isso e Exatamente. tal. Aí me deu uma Uma aula não, uma puxada de orelha. Foi quase, colégio de freira, foi quase um, né? Chegou e, o senhor não pode agir dessa forma. Eu falei, ok, tudo bem. Aí eu falei, como é que eu faço agora? Ele falou, não, deixa e se acontecer novamente, o senhor não coíbe. Tudo bem. Aí foi mais pro final do ano, eu e minha esposa já falando sobre o casamento, a gente estava noivo, morando junto e falando de casamento, aquela coisa toda, ele virou e falou assim, pai, posso conversar com você? Eu falei, pode, meu filho. Aí ele, você e a tia Camila vão casar, não vão? Eu falei, vamos. Aí ele, pois é, eu gosto dela assim como eu gosto da minha mãe, por que eu não posso chamá-la de mãe? Né? Aí eu falei assim, meu filho, você sente que ela trata você da mesma forma como a sua mãe trata, e pai e tal? Ele falou, sinto. Aí eu falei, então chama, meu filho, pode chamar então. Aí a concepção dele virou pra mim e falou assim, vamos fazer assim então? Eu chamo minha mãe de mãe e ela eu chamo de mãezinha. Isso ele tinha 4 anos de idade. Eu chamo de mãezinha. Pronto, resolveu o problema. Eu falei, beleza. Pronto, você chegou na sua conclusão, eu acho bacana. E assim foi. Até ele sair do colégio. Quando ele saiu do colégio, ele foi para um outro colégio aqui de Brasília. Eu não vou falar o nome, mas é um colégio que eu não indico para ninguém. Quando a pessoa me pergunta no privado, eu queimo o colégio, mas eu queimo o gosto. Sabe? É um colégio ali da Asa Norte, da Asa Sul. Que tem na Asa Norte e tem em Taguatinga também. Para bom entendedor, já basta. E aí, meu filho entrou nesse colégio. E ele começou. Eu lembro que no primeiro exercício que teve lá, de retratar a mãe, ele desenhou A mãe, a ele mãezinha. no meio, a minha esposa e a mãe dele. E aí a professora falou assim, não, você tá errado. A sua mãe é essa aqui. Aí chegou aquela coisa e tal, ele chegou em casa. Sociedade. Puto. Mãe, pai, então aconteceu isso, a professora chamou minha atenção na frente dos coleguinhas e tal. Não prestou. Porque eu fui lá no colégio e descasquei com a mulher. Eu já tinha descascado com ela antes, porque ele saiu do colégio, do Anjo da Guarda, e ele sabia já escrever com letra cursiva, né? E já lendo um pouco. E quando foi para esse colégio, eles voltaram pro Bababibobu e escrevendo com letrinha separada. Eu falei, peraí, vocês estão de sacanagem. O menino já escreve de letra cursiva, o menino já lê algumas palavras, e vocês estão regredindo. Aí ele, mas é porque as crianças que vêm desse colégio, a gente realmente tem um pouco de problema. Eu falei, como assim tem um pouco de problema? Porque eles vêm muito adiantado. Eu falei, tá, o problema não é deles, o problema é de vocês. Claro. Adianta meu filho, então. A gente não pode porque o MEC não permite, porque não sei o que lá, e bababá. Ou seja, retroagir o menino, que ele só foi voltar a escrever de letra cursiva e ler lá julho, quando voltou às férias. Então foi um colégio que eu fui, sabe? No final do ano eu tirei ele do colégio. Falei assim, não, sai, porque não dá, não é a pegada. Por isso que eu falo assim, será que os professores, porque isso é recente, tem 10 anos, meu filho tá com 10, não, tem 9, ele tá com 14 agora, isso tem 9 anos. 9 anos eu considero relativamente algo recente. Você não acha que a escola contemporânea, depois das guerras, Segunda Guerra Mundial, que ela funciona muito mais como controle do que como uma forma de inserção na sociedade como deveria ser, né? É assim que eu penso, eu vejo nós todos, e não é por mal, entendeu? Eu acho que assim, é uma revolução mesmo que precisa acontecer. Você me pergunta, você vê? Eu vejo da mesma forma que é preciso que o mundo se reconfigure, e toda vez que você faz uma reforma na sua casa, você precisa quebrar tudo. Eu acho que nós precisamos nos desprender, talvez num exercício de ego, de lugares, né? Assim, de achar que eu tenho a resposta. Eu acho que o que aconteceu na minha vida como educadora? O que aconteceu é que eu, pela primeira vez,
quando a Sara era pequena, eu não tinha respostas. Eu não sabia o que fazer. E foi não sabendo o que fazer que eu encontrei um caminho totalmente novo. Porque eu até escrevi sobre isso num livro de adultos, que é Zelo. Que é assim, não, quando... né? Tá, na última última. poesia do livro. Que é assim, quando você não souber o que fazer... Que é este livro. Que é um Tá. livro para adultos, assim. E tem aqui na última poesia aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver, né? Ali tá Não, ela longe. tá longe. Melhorou? Mas Última poesia, tá? Na última página tem aqui a poesia Zelo. Zelo. Zelo é uma conversa, todo livro é uma conversa comigo mesmo, ele se embasa na dualidade, por isso tem páginas pretas e brancas, Tô achando né? sensacional. Tô achando... Porque nós todos somos luz e sombra, então ele tem uma parte que é uma parte de mergulho em mim mesma, de coisas que eu quero entender e são sombras, e partes de luz, né? Todos nós somos luz e sombra, embora a gente só queira ver a luz. É como você se olhar no espelho, você nunca vai ver o que está atrás, você só vê o que está na frente, e você acha que você só é a sua frente, quando na verdade você é o todo, né? E quando eu escrevi Zelo, ele é mais ou menos uma conversa comigo sobre quando você não souber o que fazer, boie. Porque se você boiar, você pode chegar num lugar que a correnteza vai te levar, que não estava no mapa, no seu mapa. Porque a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe nada. A verdade é essa. Então, e aí, de repente, se você relaxa, se você está bem com você mesmo, se você boia, o universo, as respostas podem chegar de uma forma completamente inédita, num lugar que você jamais sonharia em ir, se você estivesse no controle da navegação, lutando contra as coisas. Eu acho que a educação, né, o momento da educação é o momento de todo mundo parar, respirar, porque as crianças estão se matando. Elas estão matando professores. Os professores estão matando alunos, matando talvez emocionalmente também. E eles estão se matando também, porque eles vão para a escola sem querer ir. O que é que nós estamos fazendo conosco, em termos coletivos? Nós precisamos parar, respirar e entender que nós estamos equivocados. Vamos começar de novo. Tudo bem começar de novo, vamos derrubar isso aí e vamos fazer uma outra sociedade em que a gente tenha como pilares a inteligência cognitiva, que a gente tem trabalhado, mas uma inteligência cognitiva profícua, porque hoje a gente tem 1 milhão de condições digitais de encontrar respostas para as coisas. A escola podia encaminhar isso. Olha, faça seu projeto, vamos lá, vamos aprender o que é bom. Você concorda com isso, não concorda? Ou seja, pelo jeito que você está falando, assim, eu conheço muito pouco, então agora eu posso até dar um bola fora. Não, mas deixa eu só... para eu não perder... Tá, já. Inteligência cognitiva e inteligência emocional, que é esse conhecimento de mim no todo. E eu tô com raiva. O que é a raiva? O que é o medo? O que é? Por que você me provoca repulsa? Por que você e não eu? Eu tô olhando para mim quando eu vejo você e você, porque quando você me provoca alguma coisa, a questão está em mim, não está em você. Então, você começar a se olhar e entender que o outro é só um reflexo de mim. Todos nós somos reflexos uns dos outros. Então, cada vez que eu me incomodo com alguma coisa, eu preciso olhar para mim. E aí a escola poderia ser um exercício disso, na inteligência emocional. E a inteligência espiritual, nesse sentido que eu já disse para você. Quer dizer, o que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer o quê? Eu, por exemplo, quando eu escrevo Sara e Sua Turma, eu me encontro comigo. E se cada um de nós pudesse encontrar consigo mesmo, e isso sair dos padrões de tem que passar na universidade, tem que trabalhar numa empresa, tem que ser um sucesso na empresa, chegar a ser CEO da empresa, etc, etc, etc. Eu posso querer ser um bom navegador, um bom marinheiro. Eu posso querer ser escritora e isso ser a minha vida. E ser feliz?
Sim, e impactar vidas porque eu estou escrevendo. E aí as pessoas dizem, mas assim, você escreve, mas você faz o quê mesmo? Você trabalha Eu escrevo. Essa é a minha profissão. Quando você... Eu sou músico. Tá, mas você é músico, mas Mas e faz você mais faz o mais o quê? quê? Não, eu sou músico. Se cada um de nós tiver um espaço na sociedade garantido pelo, pelo que ele trouxe de dom, e cada um tem o seu, nós vamos ser seres muito harmoniosos. Porque o que está acontecendo no mundo é que com essa pasteurização, com o fato de que as coisas têm mais valor do que as pessoas, né? Que o serviço é menos valorizado do que o produto, e o produto é o dinheiro, então a ganância e tudo isso. Se a gente tiver essa harmonia da gente com o universo, e isso é ensinado. Se cada coisa, assim, então eu sou um jardineiro, ok? E eu faço bem, muito bem ao mundo por ser jardineiro. Mas isso me garante o meu alimento, da minha família, isso garante o meu teto, os meus sonhos. Eu posso, aquilo me garante. Mas quando eu tiro o valor daquele serviço, eu estou tirando a possibilidade de harmonia no universo. E isso precisa ser reensinado. A gente precisa trabalhar o fato de que cada um de nós é maravilhoso naquilo que veio fazer no mundo. E isso também se ensina. Até mesmo porque cada pessoa tem o seu papel na Exato, sociedade e mas papel importante. as pessoas não veem o mundo assim. A gente está em castas. Se você consegue atingir a universidade, se você tem mestrado, doutorado, se você isso, aquilo, você é mais. Se você se você é político, aí você é mais do que aquele que votou em você, se você não. Se você tira o valor das coisas e coloca o valor nas pessoas, o mundo melhora. E o que eu acho que a educação tem que fazer, urgentíssimo, é vamos nos destituir de tudo que nos criou como ego, né? Eu acho que, eu sei que, resultado na prova, avaliação. Eu sou pós-doutora em avaliação. E hoje eu digo para você, depois de tanto conhecimento e tanta reflexão sobre avaliação, que nós estamos errados. Que não é por aí. E aí, quando eu falo isso, assim, nossa, como assim? Todo mundo tem valor, não tem que ter uma nota para um valor que é individual. Então, é assim, mas como você está propondo anarquia? Não, eu estou propondo que a gente pare, respire e se reconfigure no novo. Aperte o botão de reset. Exato, vamos respirar. E não tem resposta ainda, mas pode ter diálogo. Quando a Sara e sua turma, quando eu escrevo cada um dos livros, eu tenho certeza disso, de que eu vou, pelo menos uma criança vai semear bondade a partir daquilo que ela leu. Então ela vai brotar, né? Então eu semeio para que ela brote, para que brote nela. E esse semear de coisas, ele precisa estar na escola, porque não adianta eu formar um médico que vai, e aí é um caso novo, recente, posso falar dele, um médico que vai ser um anestesista que vai estuprar uma mulher que acabou de parir. É tão hediondo. É hediondo. Mas em que momento esse esvaziamento do ser se deu? Vamos perguntar isso para cada um de nós. E é por isso que eu escrevi esse livro aqui, Sociopatas Também Foram Crianças, porque eu acho que as respostas estão na educação. Né? Conseguiu pegar? É fazendo uma reflexão de cada um de nós como seres que convivem com cada criança que cresce. Né? A educação se faz com um conjunto de pessoas, né? Não só no ambiente escolar, mas em toda a sociedade. Buscando essa resposta que a gente vai ter uma educação libertadora. E a liberdade, a felicidade, elas vão transformar o mundo. E eu acredito de verdade nisso, eu acredito no meu papel em relação a isso,
como educadora, como mãe, como um ser social. E eu acho que provocando esse diálogo, e é aí que cada livrinho desse aqui, ele provoca um diálogo, né? É começo de conversa. Sim. As respostas não estão aí, mas é o começo de uma conversa, cada vez que você... E a criança, ela lê muito particularmente, ou ela ouve de forma muito particular, as perguntas dela são muito interessantes. Dali a 1 ano, 2, ela vai perguntar outras coisas do mesmo livro. Então, eu acredito demais que a educação é a resposta. Ela é a resposta. Mas não é essa educação que a gente tem, é uma educação que a gente ainda não tem. Pois é, aí é a pergunta que eu ia te fazer. A questão... Porque você falando assim, eu fico imaginando... Esses dias eu até discuti com a minha comadre sobre isso. Um beijo, Aline. Porque a filha dela estuda nessas escolas construtivistas, né? Montessoriana e tal. Que segue essa linha mais da criança se encontrar, do tempo da criança, né? E não nessa já de conteúdo. E eu virei pra ela e falei assim, Aline, pra que você colocou ela ali? Porque, tipo assim, cara, no ensino médio ela vai entrar numa escola que vai ferrar a cabeça dela. Que vai ser o tempo todo. Você tem que passar no NB, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que não sei o que lá. Ou seja, a menina vem de algo que lindo, vamos colocar assim, para daqui a pouco entrar numa competitividade absurda. Então eu não vejo assim, cara, ela não vai ter o preparo necessário. Sim, o mundo vai mudar muito. É que se você está propondo, então, a ela que ela antecipe a infelicidade dela. Né? Assim, né? Você está dizendo para ela tipo, assim, olha, o mundo está perdido mesmo, porque... já, né? Vamos, né? Mas eu tô caminhando, infelizmente, eu tô caminhando um pouco, às vezes, para esse lado, assim. Mas eu acho política, que vamos parar um pouco de pensar assim, porque o mundo muda o tempo todo. Quando que há 3 anos atrás você podia imaginar que o mundo estivesse da forma como ele está hoje? E tudo pode mudar em qualquer tempo, né? Assim, se a gente for criativo, a gente vai entender que o mundo ele não está sob controle, sob nosso controle, da forma como a gente acha que está. Porque a Terra é viva, ela se move, ela se mexe, né? E ela é uma rocha caminhando no universo, Mas né? eu vejo um cenário tão complicado para a gente chegar nesse ponto. Eu acho que foi no episódio, o primeiro podcast nosso, começou essa semana, eu recebi aqui o Diogo Fernandes e eu comentei sobre um caso que eu tive com a minha esposa no Terraço Shopping. Não, tanto do ponto... e aí, na situação, eu acabei entrando na história do serviço público, que a moça meio que... entra no serviço público, porque o serviço público você vai fazer o café com leite, vai receber bem e você fica dando migué. Né? E, vamos lá, a maioria dos nossos professores de colégio público são servidores públicos, ou seja... E ela era professora. Se ela não era professora, ela era pedagoga, ela era alguma coisa assim. Porque o primeiro comentário dela, que foi um comentário que me tirou muito do sério, e inclusive eu quase fui discutir com ela, eu só não fui porque minha esposa virou e falou assim, não, amor, pelo amor de Deus, fica quieta aqui. Né? Foi um comentário extremamente racista. Né? E eu vi, quando ela estava sentada assim, na hora que ela fez o comentário, eu... Mas aí é que Aí minha esposa falou assim, amor, não, fica quieto, né? Porque você vai discutir com a mulher na rua, daqui a pouco vai chegar um outro que não sabe do contexto, então fica quieto. Você acha que a gente virou racista agora? Não. Então, a questão é Mas que... para mim é inconcebível uma pessoa que está dentro de colégio... Mas que bom que é inconcebível para você. A questão é que antes naturalizava-se eram naturalizadas determinadas coisas que hoje são inconcebíveis. E que bom. O fato é que nós estamos ampliando nossa consciência em relação a determinadas coisas. Nós estávamos num momento... durante muito tempo, nós ficamos amortecidos. Como se houvesse tantos véus à nossa frente. E eu disse isso para você. Eu não comecei a escrever Sara e Sua Turma agora. Eu escrevo Sara e Sua Turma desde 2008.
né? Na verdade, em 2006 eu escrevi o primeiro livro, que é o Saci na Horta, que eu publiquei só em 2008. Ah, ele foi o primeiro? Foi o primeiro. Na verdade, ele virou. Eu decidi publicar ele depois que eu já tinha publicado A Menina que Gostava de Saber, mas eu escrevi primeiro. Uhum. Eu comecei a escrever muito cedo essa literatura porque eu enxerguei que alguns assuntos eram invisíveis. Hoje, todo mundo procura uma literatura. E você tem lei 10.639, que é uma lei de inclusão das questões raciais e educação antirracista e tal. Você tem uma tentativa de trazer assuntos afro-brasileiros para a sala de aula, história e tal, educação. E hoje em dia você ainda tem o dia, é só um dia. Não, então nesse dia, para cumprir a lei, eu vou lá e falo disso e o resto do ano inteiro eu faço o inverso. Isso existe também. Mas existem também escolas totalmente antirracistas. Mas hoje as pessoas buscam a minha literatura e acham maravilhosa. Mas há bem pouco tempo eu tive que criar a minha editora, porque eu escutei não de todo mundo. Que é a Abaquar. Ninguém, Abaquar significa o senhor do seu voo, aquele que voa alto, em tupi. Você está bem pequenininho, não sei se você vai conseguir pegar aí, Ari. Eu decidi montar minha própria editora, porque ninguém queria falar disso, isso não vendia. Então, não queriam vender, não tinha espaço para isso. E eu continuei fazendo, quer dizer... quando você me diz, quando você diz para sua amiga, é melhor, eu acho que não. Eu acho que ela está certa de querer criar a filha dela de forma libertadora e que há tempo ainda para que existam mudanças na sociedade tão impactantes que a filha dela tenha garantido o espaço dela de ser livre quando ela for crescendo. É preciso que nós encaremos o fato de que nós criamos os nossos filhos, as crianças, para serem prisioneiros de um sistema e que nós só seremos felizes quando nós nos libertarmos desse sistema. E eu aposto na chave para a liberdade, que é a educação. Então, eu adoraria que os pais começassem a forçar as escolas a se transformar, porque é a economia. Uhum. Se eu, pai, começar a buscar uma escola para a liberdade, eu começo a quebrar o sistema. Sim. E o sistema começa a mudar porque eu mudei. Então, cada vez que a gente se movimentar, e se isso for coletivo, muitas pessoas de mãos dadas pensando dessa forma, mais fácil a gente transformar as coisas. Então, eu não sou a favor de nós desistirmos, como eu não desisti quando eu escrevi a Sara e Sua Turma. Passei por questões, todo dia eu passo. Todo dia eu acordo e digo, vamos de novo, vamos começar outra vez. Porque eu tenho desenho animado, eu quero produzir, custa. Né? Quem é que vai patrocinar? Eu cheguei até a ver alguns Sim, a gente tem desenho em 2D, em 3D, mas como a gente quer fazer em escala. Como é que você faz em escala? Você entra com um pedido na Ancine, eles dizem não, você não sabe nem por quê. Você entra com um pedido e tal, não, tudo não, ainda estamos nesse momento do não. Mas a gente vai chegar lá. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai chegar lá. De que antes de eu partir, porque todo mundo vai morrer um dia, né? Antes de eu partir, eu deixei um legado. Qual o tamanho desse legado? Eu não sei. Talvez eu esteja plantando tâmaras. Mas eu vou deixar... Eu conversei sobre tâmaras. Eu vou deixar isso como legado. Eu acredito num mundo diferente e livre, feliz. Eu acredito nisso. E quando eu acredito, porque eu acredito, eu deixo esse sonho mais concretizado. Porque não é só um sonho meu. Ele se concretiza em cada coisa que eu escrevo. E quando eu escrevo sobre isso, sobre esse mundo em que as crianças são felizes, elas são harmônicas, elas se respeitam, elas respeitam a natureza. Cada criança que ouve essa história, ela também sonha igual a mim. E esses sonhos, eles vão se dando as mãos. E sonho que se sonha junto é realidade, né? Então, você que viajou e conhece muito do Japão,
Por Conheço que a o gente mundo vê todo. essa cultura educacional no Japão tão diferente do Brasil? Porque o Japão ele foi devastado na Segunda Guerra Sim. Mundial. E aí você vê um país que foi totalmente devastado à frente do Brasil em vários quesitos O Japão educacionais. precisou se reerguer, ele é pequeno, né? Uhum. Nós somos um país de dimensões continentais, Continentais. com uma história muito diferente da do Japão. Nós tivemos aqui várias culturas que vieram e muitas delas foram vilipendiadas e, né? Assim, por exemplo, a cultura afro-brasileira, todos nós somos temos o sangue africano em nós, todos, né? Não, impossível que nessa altura do campeonato as pessoas Não ainda se vejam tenha. arianas. Não Exatamente. existe isso, né? No Brasil. No entanto, as pessoas têm medo de macumba, da Umbanda, né? Vamos estudar, porque é tão cultural quanto rezar o Pai Nosso. Vamos estudar isso, vamos nos abrir para isso. Não tem nada de errado nas culturas que vieram junto com o povo, né? Uhum. Mas existiu muita opressão. Então, o que existe é opressão sobre a cultura alheia, né? No Japão, eles como ilha, eles se comportaram como ilha. Eles ficaram devastados com a guerra e eles precisavam se reerguer. Então, existiu uma cultura muito de nós somos um grupo fechado. Eles são muitas vezes eles têm uma ideia de estrangeiro assim, tipo, você é filho, é neto de japonês, mas você não é tão japonês assim, sabe? Existe um pouco disso. E eu acho que tudo bem, porque eles são uma ilha, tem que buscar formas de manutenção, né, dessa ilha como grupo. E eles optaram por ter uma educação de respeito ao coletivo. Eles tiveram como cultura, e você vê na escola logo no... Eu amo as escolas infantis japonesas, porque eles se preocupam em... A criança tem que brincar, ela tem que aprender a cuidar do espaço, então ela varre, ela limpa banheiro, tal, então, cuidar do alimento, então são outras questões que estão em primeiro lugar. Uhum. E então, depois que o coletivo está bem defendido, aí Enraizado. sim aí sim que outras coisas vêm. É bom, como qualquer coisa, nós estamos vivendo num mundo de dualidade, tem partes boas e partes ruins, né? Tem luz e sombra. Uhum. Eu acho que a gente pode entender que é muito bom trabalhar coletivamente, esse respeito pelo conjunto funciona muito bem, é próspero, mas eu acho que o Japão precisa avançar no que diz respeito ao indivíduo. Então, por isso você tem muitos suicídios no Japão e tal, porque individualmente as pessoas não podem se expressar tanto assim. Isso tem melhorado muito, melhorou muito nos últimos anos. O uniforme, antigamente, ele era muito patrulhado. Até a roupa de baixo era patrulhada. Hoje não, hoje você já tem uma possibilidade de expressão. Quer dizer, há evolução dessa consciência coletiva sobre a necessidade de olhar o indivíduo dentro do coletivo. Aqui no Brasil, nós precisamos evoluir muito mais, né? Porque somos um país de dimensões continentais. Nós tivemos influência francesa, holandesa, africana de diversas regiões. Porque você fala num africano como se fosse uma coisa só, não é. Né? Eu tive a oportunidade de viajar para muitos lugares na África, é tão maravilhoso, tão rico, é tão lindo. E aí a gente chega no Brasil e Exu é o diabo. É ignorância, desculpa, mas assim, isso é uma grande ignorância. E o fato, não é porque você é ignorante que as coisas são como você acha que são. Né? Então, uma educação transformadora que diga para todo mundo, olha, isso é bom, é cultural. Você pode escolher isso ou aquilo, tudo bem. Você está bem com o que você escolheu? E ele está bem com o que ele escolheu? Vamos respeitar isso, porque todos estamos felizes com as nossas escolhas. Cada uma das escolhas. Eu posso estar bem acendendo um incenso, cantando uma música lá, e você pode estar bem rezando um terço.
Sim. E o outro pode estar bem fazendo um ebó para Exu. Ok. Por que não? Quando, na verdade, tudo que nós estamos fazendo ali é trabalhar a nossa mente em prol de uma coisa que nós desejamos, que talvez seja prosperidade, saúde. Todos fazendo essas coisas diferentes, podemos estar desejando a mesma coisa. O que nos separa é exatamente o fato de que nós, na educação, nós não trabalhamos as diferenças como deveríamos. O fato de que nós oprimimos aqueles que nós queríamos, nós como sociedade, queríamos que fossem classes menores. Quando você fala, mas tem muita violência na favela. Mas de onde surgiu a favela? A gente está trabalhando políticas públicas para reverter determinadas coisas. Vamos voltar na história, vamos pensar no todo, em vez de pensar na ponta. Sabe, assim, existem muito mais questões para a gente olhar, é como um espelho, eu não quero olhar na frente, eu quero olhar o todo. E se eu olhar o todo, eu vou entender melhor as coisas. E a escola é esse espaço em que eu amorosamente posso enxergar o todo. E é disso que eu falo, e sociopatas também foram crianças. Todo sociopata hoje, aquele que não tem empatia por ninguém, aquele que faz coisas hediondas, aquele que ignora o outro, que bota soda cáustica no leite que o seu filho vai beber e não pensa, ele está pensando no dinheiro e não no seu filho. Cada vez que isso acontece porque nós esquecemos de plantar amor, empatia no outro. E isso tem que ser feito quando a gente é criança. Por isso eu acredito. E trabalhando desde a base, Exatamente. trazendo todo um conceito. Eu vejo que a transformação, óbvio, é a educação. Eu tive bons professores e que marcaram a minha vida, não só no ensino médio, principalmente no ensino médio. No ensino fundamental, eu confesso que não lembro de quase nenhum. Né? Coronel Macedo, pronto, lembro dele, de geografia. Mas no ensino médio eu tive a professora Isabel, a professora Isabela, né, que foram pessoas que realmente fizeram parte da minha vida, que me trouxeram, às vezes até papel de mãe, assim, sabe? De, vem cá. Sim, senta olharam aqui. para você como ser e enxergaram para além de um objetivo educacional, né? Na faculdade eu tive a professora Maria Monteiro. Eu ia desistir da minha monografia. Eu não desisti por causa dela. Ela foi minha orientadora e eu escolhi um tema muito complicado na época e eu achava que eu ia dar conta. E fui e chegou num ponto que eu falei assim, cara, não dá, esquece. Tô fora, fico pro semestre que vem e amém. E ela foi, pegou na minha mão e falou assim, não, você vai até o fim, você vai terminar e você vai dar conta, né? Porque eu escolhi um tema que não tinha muita biografia na época. Então, eu falei assim, cara, eu vou ter que ir pro achismo. A banca vai me destruir, sabe? Então, ela falou assim, não, você vai para pesquisa, você vai para isso, você vai para aquilo, você vai fazer correlação com outros livros, né? Então, por exemplo, eu já tinha lido A Arte da Guerra de uma forma, ela fez eu ler de outra forma, para poder conseguir trazer para minha monografia, né? Então, eu tive bons professores, e professores que realmente chegou para mim e falou assim, ó, tá aqui, vamos, né? Não desiste, não tá... E às vezes eu olho assim, eu olho muito no colégio do meu filho, e às vezes até nos livros, eu fico assim, cara, o que esses meninos estão aprendendo? O que falta é amor, né? Porque assim, a gente em off aqui estava até conversando sobre isso, né? Eu tenho pós-doutorado. Eu não me atreveria a fazer um vestibular agora. Eu fui coordenadora, assim, da coordenação acadêmica do CESP, muitos anos, ajudei a criar o PAS e tal, e os vestibulares todos. Eu fui coordenadora geral do Enem, anos e anos e anos, não só construindo a prova, como coordenando a redação, coordenadora geral das redações, muitos anos. E por isso hoje não trabalho mais com isso, porque assim, eu
eu não me atrevo a fazer um vestibular hoje. Porque eu não sei. Eu não sei se eu passaria. E você também não sabe se você passaria. De jeito nenhum. E os professores que estão dando aula para os alunos lá, e eu sempre digo isso para eles, sempre dizia isso quando dava as minhas palestras, eu dizia, olha, vocês estão aqui ensinando os alunos no ensino médio, mas vocês passariam no vestibular? Porque eles estão preocupados ali com aquela matéria deles, né? Física, química. E o menino, ele está tendo que... Ele abre mão da vida dele para passar no vestibular. Não pode namorar, não pode sair, não pode isso, não pode... Não. Quer dizer, um controle. Justamente na fase em que ele devia estar ligado no mundo, né? Fase mais produtiva do ser humano é quando ele está começando a desabrochar na adolescência. E aí eu controlo ele porque ele vai fazer um vestibular. E aí, acabou o vestibular, ele entra na faculdade, digamos que ele tenha escolhido fazer letras. E aí, física não importa mais, química não importa. Tudo que importou muito, esquece. Esquece isso. Biologia você esquece também, você pode esquecer tudo. E aí ele começa a se preocupar com aquilo que é... Aí ele acaba a universidade e aí ele vai se especializar em alguma coisa, se ele quiser dar aula ou se ele quiser ser pesquisador e tal. E ele pode não querer nada daquilo. Ele pode querer uma outra coisa. E aí ele vai começar a buscar ferramentas para aquilo que ele escolheu. Gente, vamos encurtar isso. Vamos deixar as pessoas serem felizes. Eu te falo que eu, no ensino médio, eu era um aluno muito mediano. No segundo ano eu estudei um pouco mais porque eu tomei uma paulada na primeira edição do PAS. Né? A culpa foi dela, tá vendo? Ela confessou que agora que ela estava envolvida com esse negócio do PAS aí, viu? Tá. E eu tomei uma paulada na primeira edição do PAS. Aí eu falei, cara, eu tenho que estudar agora. Porque era aquela visão de, você tem que passar na universidade. Mas, tanto que eu não terminei o curso que eu passei de primeiro, eu vim trabalhar, larguei a faculdade, fui trabalhar, aí depois eu fui para uma faculdade particular, fiz o curso que eu queria, e no curso que eu quis, eu me encontrei. Sim. Né? E ali, assim, eu saí de um aluno mediano para o melhor aluno da turma, né? É uma coisa que eu falo muito pro meu filho, ele quer ser médico, o mais velho. E aí eu falo para ele, cara, eu tô me lixando, né? Eu falo assim, eu tô me lixando para a história, eu tô me lixando para a geografia, eu quero que você tenha notas, e também não precisa ser, mais uma nota, que você consiga ter a concepção de que você aprendeu o conteúdo em ciências, português e matemática. Aí ele fala assim, mas por que matemática, pai? Eu falei, tu não vai ser ortopedista, cara? Tu tem que saber fazer conta ali, porque senão você vai colocar um cara manco andando. Matemática de fórmula de matemática, tudo é matemática. Tudo é matemática. Tudo é matemática. Então eu falo muito isso pra ele, mas eu falo assim, cara, o resto, se você me entregar média 6, eu acho que o colégio é 6, se tu me entregar média 6, tá valendo, bicho. E se a gente tivesse uma escola, uma educação tão libertadora, que fosse pensada em projetos muito individuais e que a criança já saísse do ensino médio, né? A gente nem precisava ter esse nome, mas já saísse tão preparada para aquilo que ela veio fazer no mundo, que ela já tivesse oportunidade de se encontrar e ela já saísse dali tão preparada que ela não tivesse a menor dúvida do papel dela na sociedade. Mas não é isso que eles estão querendo agora com esse novo ensino médio? Mas do jeito... Porque eu vejo tem alguns muito discurso, né? esse novo ensino médio. O que tem hoje, assim, É uma tem tentativa formas muito tortas fraca. e muito discurso. Eu, às vezes, vejo propagandas, assim, eu até falo... E sociopatas também foram crianças, eu falo um pouco disso. Porque, assim, você vê na teoria, é tudo lindo. Tudo o que se propõe é lindo na teoria. E a prática é feita por pessoas, né? Então, assim, você fala, uma escola montessoriana. Quem garante que numa escola montessoriana você não vai ter um professor sádico? Você não garante, você não sabe. Não é porque você tem uma teoria bacana que você vai ter uma prática bacana. Né? O que vai fazer as coisas funcionarem e fluírem bem é o conceito de felicidade. Assim, se a criança estiver sendo respeitada como indivíduo. Mas aí você fala, tá bom, isso que você está falando aí é maravilhoso, mas é utópico, nunca vai acontecer. Bom, aconteceu comigo.
Eu sou uma pessoa que estudei em escola formal e de tal, pública, depois privada, universidades públicas, graduação, mestrado, doutorado. Com 28 anos eu já era doutora, com 30 anos eu já era pós-doutora. E aí, e agora? Eu já fiz tudo o que disseram para eu fazer, e agora? Aí, com 30 anos, é que eu comecei a buscar sozinha, de forma autodidata, respostas para o que eu vim fazer na vida, na Terra, porque Depois que você fez tudo depois que eu, percurso depois que eu fiz tudo que a sociedade queria que eu colocava. fizesse. Eu casei, tive filhos, tudo que a sociedade achou que ia me trazer felicidade. E aí, depois que eu cumpri tudo, eu disse, tá, eu já fiz isso tudo, e agora? E agora eu quero morrer. Já fez tudo, Aí você já entra fez numa tudo que a sociedade exatamente, colocou você pra entra numa você depressão fazer. profunda, que foi o que aconteceu comigo. Porque eu não tinha respostas para aquilo que já devia ter sido discutido comigo desde sempre. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Eu sou o que dentro do cosmos, do mundo? E aí, quando eu, com 30 anos, cumpri todo o script, eu fui buscar respostas para mim, sobre mim. E aí eu achei lá na minha infância, eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a escrever de forma... Era uma coisa que era maior do que eu. Todo mundo dizia, nossa, como essa menina escreve bem. Que era uma escrita emocional, era uma escrita que nem eu sabia de onde tinha saído. Eu fui buscar isso com 30 anos, porque até ali eu estava adormecida para o fato de que escrever me libertava. E aí eu comecei a escrever de forma libertadora a partir daí. E eu tenho um volume enorme de produção porque eu me permiti sair do script, sair da Matrix. Então, com todas as consequências de sair da Matrix, porque aí você tem que pedir demissão do seu trabalho, você tem que... Né? Eu era professora de universidade pública. Como que pede demissão da universidade pública? Você está Da louca? estabilidade, Você da está louca? Você vai, né? segurança. E aí com filhos, e como é que faz isso? Aí me divorciei. Tá louca? Você vai se divorciar? Porque eu já tinha feito tudo e eu não era feliz. E aí, com 30 anos, eu fui buscar aquilo que deveria ser o objetivo da vida cotidiana de cada ser na Terra, ser feliz. E a escola deveria ser uma orientadora de felicidade. E, no entanto, ela está fazendo um trabalho muito oposto. Ela está indo mal no quesito felicidade. Então, Esse quesito felicidade que você coloca interfere, por exemplo, no PISA? interfere. Sim, por exemplo, os países... Eu viajei em muitos países e conheci... Eu fui representante do PISA, né? O Brasil era representado por mim e por outra professora na questão de leitura. Muitos anos nós viajamos o mundo, tivemos a oportunidade de ver o que estava acontecendo. Os países em que você tem os melhores resultados no PISA, as crianças elas são felizes. Você tem muito mais tempo de recreio, a gente chama de recreio, né? Muito mais tempo de diversão, porque eles acreditam que a criança aprende muito mais ali, porque o que faz a criança aprender é a emoção. Então, eles levam muito a sério a brincadeira. Posso citar a Finlândia, Singapura, países em que... O Japão mesmo, que trabalha muito fortemente essa questão na primeira infância. Você tem um cuidado muito maior com essa busca individual. O PISA, na Finlândia, por exemplo, você não trabalha por conteúdos. O professor ele é apenas um observador, ele orienta quando há necessidade, mas as crianças discutem projetos, elas estudam profundamente aquele projeto que é muito individual, e elas levam para o coletivo aquele projeto individual, todos passam a saber mais porque ela ensinou,
E alguns podem ter interesse em colaborar com aquilo. Então, eles levam outras questões para ampliar aquilo ali. Então, a criança passa 3 meses estudando uma coisa. 3, 4 meses. Não tem uma preocupação de tem que fazer isso, agora mudou, não sei o que lá, nada. Não. Não é uma corrida para que a gente saiba muito e depois esqueça tudo. Porque é exatamente isso. É isso que acontece. Assim, história. Exato, Mas eu ainda lembro de muita coisa porque eu gosto Sim, de mas é história. porque você se atualiza sempre. Exatamente. Não é Agora, porque você as aprendeu outras lá. matérias, Sim. se tu me der qualquer coisa. Matemática. Nossa, esse dia eu até brinquei com meu filho que ele virou pra mim e falou assim: pai, eu não tô conseguindo responder essa questão aqui. Aí quando eu olhei assim, aí né, já tá naquela pegada de letras, né? Eu falei, ih, rapaz, quando colocou letra, seu pai já não lembra de mais nada. Vai procurar pela sua mãe que ela vai. E aí você vai te tem já responder. um computador que você coloca lá a informação e ele te dá a Te resposta. cospe a resposta. Aí você fala, por que eu estou aprendendo isso? Pode ser que você esteja aprendendo porque você quer ser o cara que vai fazer esse programa no computador lá na frente. E isso te interessa. Mas pode ser que você seja um usuário comum que não tem o menor interesse naquilo. Mas que você precisa gerenciar a sua vida. Então, você precisa saber lidar só com o produto. Básico, juros simples, Exato. mais menos, uma divisão, uma multiplicação, acabou. Então, quem é você no mundo? Você é o cara que vai construir. Eu sou, por exemplo, eu quando estava na universidade fazendo o doutorado, eu fiz 2 cursos de engenharia da linguagem, que eram fornecidos por uma universidade na França e que eles tinham como finalidade traduzir, assim, colocar o erro do computador, quando você digita, o que tem de errado ali, ele marca e tal, não sei o que. Então, a inteligência da linguagem. Na linguagem. Né? Engenharia da linguagem. Eu adorei fazer aquilo, achei que matematicamente era muito legal, adorei entender aquilo tudo, mas ok. E teve gente que saiu dali com aquela informação e foi trabalhar em prol de hoje nós termos uma resposta automática, uma sugestão de palavra para aquilo que você já vai escrever, né? Hoje você tem um cara que consegue se comunicar com o olhar. Sim. Quanta coisa evoluiu por causa daquele conhecimento que, para mim, foi só um conhecimento. Foi só um conhecimento, não tinha, assim... Na prática... então eu como usuário entendo, acho maravilhoso e tal, tenho mais conhecimento do que um usuário comum, porque eu estudei aquilo e tal, mas não foi tão impactante para mim e eu não fui tão impactante para a sociedade como outros que, a partir do mesmo conhecimento básico, foram lá e trilharam seu caminho. Quer dizer, a escola fundamental, a educação fundamental, ela tem que ser isso. Assim, deixa eu te apresentar o mundo para você ver o que você quer fazer aqui, que é a criança começar a ter interesses que sejam dela. E tudo bem se ela não souber nada de outro assunto. Não tem problema, porque tem outro que tem. E aí cada um tem o seu papel na sociedade, o seu lugar. E que muitos não se encontram até entrar numa faculdade. Claro que não, a maioria. Eu vejo estamos perdidos. Assim, você vê um pouco nos Estados Unidos, no Canadá, que você tem aquela questão, o dia da profissão, né, que leva... Aqui no Brasil eu não vejo isso. Assim, meu filho, ele já está indo para o 9º ano, 14 anos. Ele nunca teve no colégio, em todos os colégios que ele passou, nunca teve o dia que eu vou levar alguém, ou o dia que... ontem ele chegou para mim e falou assim, pai, eu posso levar meus amigos lá no estúdio para conhecer? Eu falei, pode, leva, né? Porque assim, eles não têm essa questão, a novidade, eles o não, diferente, não tem, né? né? Então, hoje eu acho que melhorou muito em relação à nossa geração, porque nós temos os veículos como o YouTube, em que o interesse leva a uma pesquisa particular, isso que a gente está fazendo agora aqui, né? Você está propondo, você traz pessoas diferentes para falar em coisas completamente diferentes e que vão gerar interesse de algumas pessoas e não de outras, né? Essa possibilidade de eu escolher o que me interessa
essa geração mais nova, ela tem mais abertura. Eu vou te dar um exemplo do meu filho, Gabriel. O Gabriel, ele com 2 anos, ele é autodidata, um menino inteligentíssimo, que tem um hiperfoco em questões que envolvem tecnologia, e ele tinha, assim, ele era incrível no que dizia respeito à tecnologia quando a gente não sabia nada daquilo. Então, assim, eu me peguei, quando ele tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, eu levei um susto, porque ele estava consertando o computador do meu irmão, que morava na Austrália. Ele estava lá de casa, lá do Lago Norte, consertando o computador do meu irmão na Austrália. Eu falei, esse menino é hacker. Ele tinha 11 anos. Aí ele dizia assim, não, mãe, eu sou um hacker do bem, eu sou as coisas... E quem deu aquele conhecimento para ele? Não foi a escola. Né? Ele estudava numa escola super tradicional. Aí ele foi lá e fez o site da escola e começou. Eu falei, meu Deus, esse menino, como é que ele aprendia? Ele aprendia em tutoriais, né, que ele via no YouTube. Ele foi aprendendo, foi buscando informação, foi aprendendo. Coisa que a gente não teve oportunidade de fazer porque não tinha, não tinha. Nada disso. Na nossa geração não tinha isso. Quer dizer, essa ainda é de uma geração bem mais nova que a minha. Mas assim, na minha geração, você é a geração do meu filho mais velho. E o Gabriel é uma outra geração. Até o Rafael foi uma geração isso. Que não tinha, né? Eu vejo eles dois, assim, o Gabriel tem um domínio tecnológico que o Rafael não tem ainda. A geração minha do Rafael ainda foi da internet de escada. Exatamente. E eu não tinha nem isso. Eu nasci televisão preta e branca. Então, assim, é outra geração. E ele tinha todas essas coisas que ele buscava e ele trazia. Ele chegava, às vezes chegava encomenda lá em casa, vindo da China. Ainda não tínhamos essa... O que é isso? Não, é uma pecinha para o meu computador que eu estou montando, não sei o que lá. Que ele ia lá e buscava no exterior. E hoje ele é desenvolvedor de jogos, ele faz coisas maravilhosas, é reconhecido no mundo todo, viaja o mundo todo trabalhando, desenvolvendo questões que envolvem jogos, inclusive jogos profissionais, coisas muito, muito interessantes. Ele trabalha com muitas empresas, criando soluções novas, que a universidade também não pôde dar a ele. Ele foi fazer na UNB o curso de ciência da computação e acabou desistindo, porque aquilo não dava a ele interesse. Quer dizer, desistiu, não desistiu. Ele mudou para o curso de administração. Ele falou, bom, já que eu tenho já a minha empresa, que ficou incubada na UNB, uma empresa de desenvolvimento de jogos, ele foi trabalhar administração para ele ter uma visão mais ampla de administração da empresa dele. E os professores de ciência da computação ainda o têm como um grande parceiro. Ele ajuda muita gente e tal. Acabou de ser convidado por um professor para fazer um mestrado na área, que eu acho bacana e tal. Ele sempre traz para a administração a experiência dele de desenvolvimento de jogos. E é um menino que, quer dizer, ele é parte dessa transição. Ele é uma ponte do velho para o novo. E essa geração que tem sido essa ponte do velho para o novo, é a geração que está trazendo a tecnologia para esse conhecimento que a gente tinha e que a gente não sabia exatamente o que fazer com ele. Eu acho que é uma tendência, né? É uma coisa. Mas ele pôde fazer isso porque ele teve liberdade de ser quem ele nasceu para ser. Porque as oportunidades, as opções que ele tinha não eram muito... E uma liberdade que, na verdade, você deu, né? Sim, porque não foi na escola. E, na verdade, foi muito intuitiva, porque, assim, como eu estava buscando isso para mim, e a minha vida foi muito oprimida, né? A minha identidade como artista foi muito oprimida pelo fato de que eu tinha que obter resultados, né? O artista no Brasil, ele é muito oprimido. Todo artista é muito oprimido no Brasil, porque ele ganha pouco. E isso é uma forma de opressão. Você subvaloriza uma coisa que é absolutamente fundamental para a felicidade. Sem arte, ninguém é feliz. Não há sociedade feliz sem arte. Mas aí a gente vem para outros problemas estruturais que envolvem a política, voltamos para aquela coisa do todo. Vamos olhar o todo, vamos parar, vamos respirar, vamos olhar o todo. Aí a hora que eu falo para você, que eu falei assim, que eu tô naquela de tipo assim...
Tipo, A gente tá cansado mesmo. a gente aqui no programa, a gente tem até escutado bastante político, estou fazendo questão de trazer vários pré-candidatos, né? Nem sei se a gente ainda pode chamar já de candidato, mas né? Alguns já são alguns candidatos. já são, outros não. Mas eu tô me preocupando em fazer isso justamente para que a sociedade possa assim, cara, deixa eu conhecer esse cara, deixa eu ver se tem... Porque Dionísio, eu tô bem descrente. Então, assim, às vezes eu até converso com eles e fico assim... Porque tem uma coisa do discurso. O discurso é repetitivo, mas é um discurso que tem pouca reflexão. Tem uma coisa, eu vejo isso. Eu falo, mas eu não pensei sobre aquilo. Eu realmente não me internalizei aquilo. Eu não entrei em mim para eu me dar as respostas sobre aquilo que eu estou dizendo. Então, no momento em que você cria a sua própria consciência sobre as coisas, deixa eu parar e deixa eu ver o que eu estou dizendo. Né? Eu estava vendo um candidato a presidente da República na televisão, ele fazendo um discurso que não tem reflexão nenhuma. Porque nós vamos criar políticas públicas. Se eu fizer a próxima pergunta, eu digo assim, mas que política pública? Que política pública? Como? Ele pode até me dizer um outro, exatamente, mas assim, o que você traz, como que você vai fazer isso? Você vai chamar quem? Eu vou chamar os professores da universidade. Mas os professores da universidade têm consciência das políticas públicas que são necessárias hoje para que a gente tenha uma educação transformadora? Como que você vai propor isso? Você pode propor isso? É papel do presidente da República? São determinadas coisas que... A próxima pergunta, aquela que vai mais fundo, ninguém não faz. Responder. Não consegue responder. E as pessoas não têm feito, porque isso poderia provocar um não sei o quê, um mal-estar, nanana. Então, assim, a própria... a mídia, ela tem tratado assuntos de forma mais imediatistas, bombásticas, que dão like, mas que não estão buscando um aprofundamento. Nós estamos criando uma sociedade cada vez mais medíocre. Ela não tem profundidade nas reflexões. Eu já cheguei à conclusão que isso é proposital. Sim, claro que é. Isso é proposital. Volto a dizer que tem a ver com a desvalorização do ser como ser e a valorização do ter como metal, como dinheiro, o que dá muito like. Eu crio eu estou vendo isso o tempo todo, um título bombástico para o meu vídeo, que eu boto lá no YouTube, e aí as pessoas vão porque é bombástico. Tanto faz o que eu vou dizer ali. Porque aquilo... Aí as pessoas nem veem muito, mas elas dão like, elas não, né? Então, antes de ver, dê o like. Por que antes de ver? Porque senão a pessoa daqui a pouco desiste. Exato. Desiste e vai embora. Exato. Se não falou, tem que ser rápido. Me dê a informação rápida que eu quero ir embora. E não só isso, porque às vezes a pessoa começa a assistir um vídeo e aí daqui a pouco você, sei lá, dá uma informação, uma opinião sua a respeito que você pode mudar. Às vezes eu fico assim, cara, a minha opinião hoje não significa que vai ser minha opinião amanhã. E eu tenho o direito de ter opinião. Eu tenho o direito de ter opinião e eu tenho o direito de mudar a minha opinião quantas vezes eu quiser. Exatamente. Né? E eu vejo muita gente assim, já crucificando uma pessoa porque lá atrás ela deu opinião X, tá, ok, lá atrás ela deu opinião X. Mas o que aconteceu na vida dela de lá até aqui que ela tá dando outra opinião? Exatamente. Ela não pode mudar a opinião dela? Eu faço isso o tempo todo. Né? Eu sou uma metamorfose ambulante. Eu mudo. Eu paro, penso e digo, não, eu não acho mais isso. Eu tenho uma amiga até que brinca, acho que tá no Preto no Branco, eu acho, eu vou tentar no Linha do Tempo, que é um outro livro que eu escrevi, que ela sempre dizia assim, não, Gisele, ela tem uma opinião sempre muito concreta, desde que ela não durma. É uma brincadeira. Se dormir já mudou de opinião. E eu acho que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas. Eu adoro isso, ter o direito de me transformar o tempo todo, porque tem uma informação nova, porque você me convenceu, eu te ouvi. Porque o que hoje as pessoas não querem. Eu aprendi uma coisa nova que eu não sabia. Então, eu mudei o meu pensamento. Que bom. Que bom que eu evoluí. Eu que era um racista e nem sabia. Que bom que eu não sou mais. Que bom que porque a gente conversou hoje, amanhã você vai criar uma prática nova na sua casa sobre a relação com seus filhos. A conversa que eu tive contigo hoje, eu vou pedir desculpa pra minha comadre. Sim, entendeu? Tipo assim, vou falar, olha... Cara, eu acho que você tem razão. Que bom. Deixa a menina. Então, exato. Deixa a menina. Vamos nos ouvir
Vamos nos respeitar nesses nossos universos. Você precisa concordar comigo? Não, mas eu te respeito. Eu te amo na diferença de você ser como você é. Isso é bom para mim. E quando você tem uma educação que é transformadora no sentido pleno de que bom que eu sou livre para mudar de opinião. Isso é liberdade. E nós estamos cada vez mais opressivos. Nós temos uma preocupação imensa em agradar. E o que é isso? Por que eu preciso te agradar o tempo todo? Eu não posso dizer coisas que te provoquem e aquilo imediatamente te desagradar. E dali a pouco você vai pensar e dizer, talvez ela tenha um pouco de razão. Você não precisa ter raiva porque eu tenho uma opinião divergente da sua. Por que eu estou te provocando raiva? Se eu só estou dizendo uma coisa que eu sinto. Quer dizer, quais são as coisas... E isso, se a gente trabalhar isso na escola desde pequeno... o que é a raiva? Por que eu tenho esse sentimento? As crianças, elas não sabem entender bem os sentimentos delas. Elas precisam trabalhar isso. O Gabriel mesmo, quando eu me divorciei, ele era muito pequeno, e o pai dele morava em Brasília, eu morava no Rio, e aí todas as vezes que eu viajava muito, ele tinha uma dor na perna absurda. Chorava e tudo. E eu levei ele em muitos médicos e tal. Até que um dia eu... Cara, não é. Ele sente saudade de mim. Porque o pai dele já está longe, ele fica inseguro, né? E aí eu comecei a verbalizar aquilo. Gabriel, olha só, você pode sentir saudade, você não precisa sentir dor. A saudade, ela existe, é assim, tal, como é que dói e tal. E aí a dor na perna foi mudando de lugar. Ele pode sentir aqui, porque tem o direito de sentir saudade, ele tem o direito de sentir insegurança. Mas só era dado a ele o espaço da dor física. E aí sim ele tinha atenção, porque ele estava sentindo dor. E ele sentia dor, a dor era física mesmo. Então, quando você começa a verbalizar a novidade, aquilo, o sentimento, a emoção também passa a ser visível. Porque nossas emoções são ignoradas na sociedade. E é por isso que a gente mata. A gente, briga. Eu até hoje tenho muita dificuldade, e eu passei por um problema no início do ano muito sério, e que o meu cardiologista me chamou. Né? Minha mãe lutou contra um câncer por 2 anos e meio, e eu me segurei o tempo todo. Né? Eu ficava reprimindo porque foi muito difícil para mim e para os meus irmãos, cada um com a sua dificuldade. O meu irmão, por exemplo, ele tinha muita a esperança da minha mãe melhorar, então toda vez que ela tinha uma pequena melhora, ele já achava que ia ter uma outra... que ela ia se curar, né? A minha irmã já chorava o tempo todo, né? E eu fui aquele que reprimia, né? Que ficava segurando, e que veio, e depois eu conversando com o meu cardiologista, porque eu tenho uma certa dificuldade de conversar com um psicólogo, por exemplo. Né? Tanto que o podcast está sendo um trabalho muito bacana para mim, porque eu estou conseguindo, às vezes, falar. Mas e eu conversando com o meu cardiologista, ele virou para mim e falou assim, cara, eu preciso que você chore. Você não está chorando, cara. A sua mãe está morrendo e você não está chorando. E eu não chorava, eu não conseguia. Eu vim chorar, assim, desesperadamente, minutos antes de fechar o caixão. Então, foi a hora que eu... como se a sua emoção precisasse ser reprimida, porque socialmente se esperava isso de você, né? E eu lembro que a minha mãe, ela tentou criar, coitada, a minha mãe, ela criou os filhos sozinhos, né? Meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade. Então, ela tentou criar a gente de uma forma que a sociedade colocava que tinha que ser assim. Ele tem que ser duro, ele tem que ser forte, ele tem que ser homem que homem não chora. Minha mãe falava muito isso pra mim, quando a gente era pequeno, homem não chora. Né? Então, tanto que eu falo assim, cara, a minha mãe era extremamente machista. Não, mas a sociedade, porque ela, né? Assim, a sociedade fez com que ela se tornasse isso, aquilo. Né? E eu vi que eu tenho uma dificuldade até hoje, assim, às vezes, de chorar, mas por algo que veio
lá O de nosso trás. inconsciente, o inconsciente, o papel do homem, né, o papel da mulher. O nosso inconsciente é 90% do que a gente é. E o nosso consciente é só 10%. A gente precisa trazer para a consciência o inconsciente, né? Quando a gente começa a verbalizar as palavras e dizer isso que você acabou de me dizer, você pode mudar isso. Você pode mudar porque você tem o direito. E aí é que tá, a gente tem o direito de qualquer coisa, né? O mundo é abundância. Ele é essa possibilidade. Todo dia a gente olha para o céu e às vezes a estrela está num lugar, às vezes está no outro, uma estrela cadente cai. A lua, ela uma hora é crescente, outra hora é minguante. Às vezes a gente está na primavera, às vezes no verão, inverno, tudo muda o tempo todo, o tempo todo. Como que a gente não Não vai vai? mudar. Como assim? Eu costumo dizer para as crianças, você nasceu como você é hoje? Não, você nasceu sem dente, pelado, pequeno. Você hoje é outra coisa, amanhã será outra. Você pode ser gordo, magro, careca, você pode. Agora você está de barba, daqui a pouco não, daqui a pouco você está mais magro, mais gordo, depende da sua emoção daquele tempo. Às vezes você está mais gordo porque você precisa criar uma capa protetora. Normal. E daqui a pouco não. Tô bem, tô tranquilo, então não preciso da capa. Beleza, normal. Tudo é normal. Tudo é normal. Se você estiver bem, saudável, feliz, tudo é normal. Mais uma vez, voltamos para gente feliz não enche o saco. Exatamente. E aí é que eu acho que o papel da escola é conduzir a felicidade dos seres humanos. Quando nós conseguirmos fazer isso, uma educação para a liberdade, para a felicidade, nós teremos atingido aquilo que é necessário para que a gente tenha um mundo de quinta dimensão, um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo espetacular, feliz. Quando nós quando nós aprendermos que felicidade gera amor e amor próprio, amor ao próximo, não posso dar o que eu não tenho, né? E que esse amor, ele cria uma energia, uma vibração que a gente não precisa lutar contra nada, só a favor. Então, assim, se eu quiser descansar, eu posso, porque eu sei que eu estou indo num fluxo positivo. Eu não tenho que ficar batalhando contra, né? Nadando numa maré que me puxa para o outro lado. Então, é só isso. Não é tão complexo. O problema é que a gente foi treinado para que houvesse batalhas o tempo todo, né? Então, assim, nós temos um fluxo energético desse inconsciente que nos sabota o tempo todo, né? Que ele pode ser revisto. A escola pode fazer isso. E a criança, ela é um campo muito É fértil. uma esponja. Né? Exato. É uma esponja. Quanto amor a gente pode fazer brotar no coração dela, se ela tiver treinada para ser amorosa, para respeitar o próximo na diferença, para aceitar o mundo de forma mais interativa, né? Tudo que eu faço hoje aqui, se eu jogar um papel no chão e ele daqui a pouco entupir uma vala, uma goela de lobo, né? No Rio a gente fala assim. E isso fizer a água transbordar e com isso a casa do meu amigo fica cheia e ele perder tudo, eu começar a me sentir responsável por isso. E eu não vou jogar, então, o papel no chão. Se as pessoas fizerem isso, muita coisa Muito na nossa exato. sociedade É uma resolve. ação que tem a ver com consciência. Eu falo muito, principalmente com o meu filho mais velho, que não faça nada com os outros que você não gostaria que fosse feito com você. E aí voltamos para o conhecimento crístico de que amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Eu falo muito isso para ele. Então, assim, que não tem nada a ver com você pode não acreditar em religião nenhuma, ou em todas elas, ou tanto faz. Você está acreditando numa coisa que é chamada amor. Exato. E que se você for ver, toda religião prega a palavra amor. Exatamente. Seja ela... religião, assunto... eu ainda vou chamar. Inclusive, eu convidei aqui, a gente está aguardando a resposta, o arcebispo Marconi, né? Dom Fernando Marconi, né?
Fernando, agora nem lembro agora se eu estou misturando as bolas não tudo sei. agora. Eu convidei ele, tô convidando um rabino, então assim, que eu falei, aqui a gente vai conversar com todo mundo. Eu acho que o ponto principal é isso, né? Dom Marconi Vinícius, que é o Sim. arcebispo militar. Então, assim, eu acho que o ponto é exatamente isso, as pessoas aprenderem a ouvir, aprender a escutar, aprender a respeitar a opinião, né? Não é porque você tem uma opinião diferente da minha que você vai ser minha inimiga, Melhor. ou vai ser melhor do que eu, ou pior do que eu. Acho que as pessoas perderam isso, né? Exatamente. Eu vou para um quadro agora que é bem simples, né? Quando as pessoas têm tendência à política, eu remeto para a política, não vai ser o seu caso, né? Mas eu acho que são figuras que remetem muito à nossa sociedade hoje em dia. Tá pronto aí, Ari? Então vamos lá pro primeiro. Eu sou fã do Darcy Ribeiro. Ele criou um projeto aqui para Brasília, pouca gente sabe, né? Um projeto que é das escolas parques, com um desenho de escolas parques no Distrito Federal, que foi uma coisa maravilhosa, assim. As crianças iriam para um espaço em que elas se expressariam artisticamente e a escola seria o dia inteiro. Então, você teria... A criança ficaria num ambiente amoroso, Ou seja, o sendo projeto cuidado. era para ser integral, então. Exatamente. E era para ter sido respeitado em todas as unidades. Assim, a cada 2 ou 3 quadras, você teria uma Tem uma escola escola parque, parque. né? E todas as crianças iriam para lá. E foi lindo o projeto, mas ele não teve continuidade por uma série de questões, mas assim, Darcy Ribeiro era um cara que tinha um pensamento muito libertador. E eu acho que todas as pessoas que buscam, essa interação que era da arquitetura misturada com as múltiplas possibilidades de aprendizado e tal, ele cuidou disso nos projetos dele, né? Eu tive a oportunidade assim bem bacana de co-orientar uma dissertação de mestrado de uma pessoa que ela é consultora da Câmara dos Deputados e tal, Kátia Pereira. E ela teve o cuidado de estudar o projeto de Darcy Ribeiro para o Distrito Federal. E eu não sabia, né? Porque assim, as pessoas ensinam a gente o tempo todo. Eu sabia da importância de Darcy, mas a partir dali, porque eu fui uma estudante, eu cheguei em Brasília no começo. Então, eu tive a felicidade de experimentar o projeto de Darcy Ribeiro no início, assim, quando ele era muito mais próximo daquilo que ele Tava sonhou. tentando implantar. Exatamente. Então, sou fã, muito fã. Próximo, Ari. Paulo Freire, para mim, é o cara. Porque assim, no mundo todo ele é uma pessoa... Bom, pouca gente lê Paulo Freire, né? As pessoas falam muito, badalam muito, mas pouca gente leu Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador que tinha essa consciência da educação para a liberdade. Tudo isso que eu estou dizendo, ele defendia. Ele tinha essa noção, ele trazia para as escritas dele o fato de que todo mundo ensina todo mundo o tempo todo. Que não existe aquele que se coloca no lugar de eu sei para aquele que se coloca no lugar de eu não sei, né? Ele sempre idealizou uma educação que fosse que tirasse do ser humano a opressão. Ele batalhou por isso. E por isso ele é tão perseguido, né? Porque as palavras de Darcy Ribeiro, o pensamento de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, a ideia de Paulo Freire nos livros dele, né? De uma educação contra a opressão, a favor da liberdade, isso tudo é muito poderoso. E se as pessoas lerem Paulo Freire mesmo, se ele for se ele não estiver não só nas cadeiras da pedagogia, mas se eles estiverem na sua cabeceira, se você lê Paulo Freire, você vai repensar a sua própria existência,
né? Então, ele foi um cara que tentou implementar isso na alfabetização e tal, mas assim, o pensamento dele é muito maior do que a alfabetização. É um pensamento de que é tipo assim, olha, esquece isso que você está fazendo, vamos pensar numa educação que seja nós todos nos darmos as mãos e todos somos maravilhosos nos nossos lugares. Então, o camarada que vem para aprender, que não se alfabetizou ainda, ele me ensina muito quando ele me traz todas as experiências da profissão dele, por exemplo, de mestre de obras. E eu, como professor, ensino a ele o que eu sei. Então, a gente tem uma troca ali, justa, né? E foi colocar-se de igual para igual socialmente é que é tão assustador, né? Porque existe muita tentativa de controle da sociedade, né? Então, assim, para Paulo Freire, assim como para Darcy Ribeiro, eu vou tirar sempre o meu chapéu. São maravilhosos. Próximo, Ari. E aí? Eita, eu fiz ela engasgar. Toma água, toma água. Quer mais um cafezinho? Quero. Então, eu sou contra o Enem, hoje. Da forma que é implantado. Embora tenha sido uma das autoras das matrizes, das novas matrizes. Por que eu sou contra? Porque eu acho que houve como tudo, uma deturpação da finalidade do Enem. O Enem foi criado para que ele pudesse ser, embora as pessoas não soubessem no começo, mas assim, uma forma de promover a possibilidade de um ingresso na universidade pública para pessoas que jamais teriam essa oportunidade se não fosse o Enem. Quer dizer, você dá uma prova igual para todo mundo e você diz quantas vagas você tem e aí todo mundo, né, pode concorrer. Isso trouxe muita esperança para muita gente, né, e aí depois você teve o SISU, que garantiu que na verdade, todo mundo que entrou na universidade é bom, todo mundo, né? Então, a gente tem, no Enem e qualquer outra avaliação, eu ajudei a criar o Enem, o Enseja. Quando a gente criou, a gente pensou, o PAS, a gente queria que aquilo fosse uma forma de garantir isonomia. Então, eu não preciso pagar 5, 10 vestibulares, às vezes eu não tenho essa condição. Porque antigamente era exatamente... Por exemplo, eu lembro que eu fiz o PAS, e no terceiro ano, como eu ainda, né, tinha feito a terceira etapa do PAS, eu ainda fiz o vestibular da UNB, eu fui para Juiz de Fora fazer vestibular em Juiz de Fora, eu fui São Paulo e Rio. Uhum. Eu viajei para fazer... Porque você podia. Porque então, eu podia. Então, assim, e muita gente não pode. Então, assim, o Enem, ele foi... Quando a gente pensou no Enem, a gente pensou nisso, numa possibilidade de expressão básica. Então, as perguntas eram básicas, tinha muito peso na redação. Então, você sabe dizer o que você pensa, né? Você sabe defender isso. E aí, muita gente, eu tenho muita alegria de ter sido parte disso, de ter quebrado uma bolha. Da construção do projeto. Exatamente. E a gente realmente colocou na universidade muita gente que não teria a menor condição de entrar, não fosse o Enem. E eu sou feliz por isso. Mas... Você me pergunta hoje a minha opinião sobre o Enem hoje, né? Isso, hoje. Então, hoje, eu acho que é mais honesto com o estudante
dizer para ele que quando ele nasce, ele vai ganhar o CPF dele e quando ele chegar na universidade, isso vai ser sorteado um conjunto de CPFs e entra quem tiver sorte. Porque a prova, o Enem não avalia conhecimento. Hoje, nós temos questões, o banco de questões está cada vez mais... Esqueceram, né? O trabalho, a teoria da resposta ao item, a teoria clássica, esqueceram todas as teorias, esqueceram de chamar pessoas que têm bagagem para fazer isso. Então, a gente tem um faz de conta que estressa meninos, porque estressa, né? Você fica ali, vou fazer o Enem, tem que fazer o Enem, tem que fazer o Enem. E, no fim das contas, você tem uma correção de redações que, pela quantidade de redações, pela forma como é feita, você não garante nenhuma qualidade. Eu já discuti isso, inclusive, na Câmara dos Deputados. E em outras circunstâncias, eu defendo o fato de que precisa ter uma nota de corte para que a gente possa se dedicar a corrigir a redação. Não dá, humanamente impossível que os professores estejam ali 100% lendo aquilo, né? Então, não é honesto com os meninos. É sorte. E já que é sorte, deixa eu fazer o que eu estou com vontade de fazer e eu vou rezar para passar, né, no vestibular, no Enem, lá no fim. E o outro também. Então, hoje, da forma como isso se dá, é estressante e é injusto. Então, hoje, eu não sou a favor. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um Enem muito mais justo e muito mais vagas e muito mais valor a quem não quiser fazer o Enem e que tenha o seu lugar na sociedade de forma justa também para realizar os seus sonhos. Então, hoje, nem me chama para ir para um debate sobre o Enem, a não ser que as pessoas estejam dispostas a ouvir o que eu tenho para dizer. Eu, aquela que ajudou a criar. Mas eu tenho o direito de dizer, não, desculpa aí. Né? Porque hoje, do jeito que a coisa está, realmente, eu nem gosto de ouvir sobre o assunto. As pessoas que estão gerenciando o INEP, muita gente que está lá na frente disso não tem condições técnicas de estar ali. Nem entende o propósito da avaliação. Então, hoje eu sou contra. Ou seja, pegaram o Enem e transformaram num grande vestibularzão. Uma coisa política, uma questão política, como tem sido feito em muitas coisas. E política no sentido ruim da palavra, não? Porque política pode ser uma coisa muito boa. Sempre, a política pública é uma coisa muito boa, mas essa política de controle, aí eu sou contra. Ok. Próximo. Homeschooling, eu era contra. Eu acho que Eu coloquei esse de propósito. Porque eu vi nas suas redes sociais e eu vi um vídeo, alguma coisa assim, que você falava um pouco contra o homeschooling. Não, na verdade, eu fui contra o homeschooling muito tempo, porque homeschooling era... Assim, eu acho que quando você tira a criança dessa experiência social, né, de estar vendo a diferença, de debater sobre a diferença, de se construir pela diferença, você está tirando dela muita coisa. Você tira ela do mundo, né? E a escola é o mundo. O primeiro mundo que a criança vai ter depois da família é a escola, né? Então, eu sempre fui contra. Mas hoje eu admito, depois de todas as experiências que eu já tive em casa, como família, entendendo que, depois que eu pesquisei para escrever o livro, Sociopatas Também Foram Crianças, eu tenho uma outra visão disso. Eu acho que tudo tem prós e contras. Tudo. E eu sou a favor do homeschooling quando aquela criança precisa ser... O trabalho com ela em relação à sociedade precisa ser de outra forma. Então, uma criança, por exemplo, que está muito à frente do todo, tem interesses muito particulares e tal, eu sou a favor
desde que ela interaja com outras crianças de outras formas. Mas que pode, porque assim, eu vejo, te interrompendo um pouquinho, porque eu vejo as pessoas que geralmente são contra o homeschooling só adotando a ideia de tipo assim, você vai tirar a socialidade, a criança da sociedade, do convívio e tal. Tá, mas peraí, meu amigo, quem disse que ele não pode fazer uma aula de natação, que ele não pode fazer uma Sim, aula de judô, pode uma ser aula de arte, de música, alguém que está num circo viajando pelo Brasil, né? Por que entendeu? não? Por que que não... Você pode ter alguém que já os pais viajam muito, ele precisa viajar muito, ou ele é um artista mirim que precisa. Sou a favor também de crianças que já têm uma tendência sociopata, que são consideradas crianças. A primeira coisa que se diz daquela criança é que ela tem transtorno desafiador opositor, que então ela não aceita as regras. Não, e ela pode ser um problema, no sentido para ela mesma, porque ela está ali numa luta constante com ela mesma. Não sabendo lidar com o seu não sabendo interior. lidar consigo mesma, e pode ser um problema para os colegas. Então, assim, aí você diz, não, você está sendo contraditória, porque você disse que a sociedade... Sim, mas eu sou a favor de, naquela questão particular, a criança ter o direito, e a família ter o direito de ter a sua própria decisão sobre aquela questão que é particular. Então, você vai afastar as crianças? Não, mas se eu tivesse, quando eu estudei materiais, se a gente tivesse a opção de homeschooling como opção mesmo, pode ser que às vezes em determinadas situações você possa colocar a criança 6 meses, 1 ano, numa homeschooling, e aquilo dê um equilíbrio para ela. Por que não? Quem é que pode mensurar isso? Se você tiver a escola e a família trabalhando em prol dessa felicidade coletiva e individual, o bom termo vai ser encontrado. Aí, mas você nunca vai saber se a criança está sendo abusada. Gente, esse é o papel é um papel do governo, é um papel... É um papel até da sociedade de tudo. Exato, o controle, a gente tem mecanismos, eles já existem. Já, mecanismos hospital, você vai levar um menino numa consulta, o médico dá uma olhada ali. Então, hoje, eu sou a favor, desde que exista bom senso e que exista controle no sentido positivo, assim, eu estou olhando por você. O governo olhando por aquela criança que está tendo uma educação privada. Então, você tem assistentes sociais, você tem infinitas formas de lidar com aquilo. Você pode trabalhar com homeschooling, tipo, beleza, vai ter o homeschooling, mas a criança, sei lá, de 6 meses tem que, sei lá, passar por um... pode ir para uma escola parque da vida, né? Uma ideia de Darcy Ribeiro. Fazer uma banca, sei lá, passar por uma análise ali, eu ainda sou muito mais a favor. Se você me perguntar, você colocaria seu filho numa escola? Eu ainda sou muito mais a favor da escola como conjunto, mas eu também acho que numa situação, por exemplo, de pandemia e tal, o homeschooling é a opção, não tem outra, né? Você tem que ensinar em casa mesmo. Então, eu acho que é preciso que a gente pense em ferramentas para esse mundo que talvez precise se isolar mais. Então, hoje, eu não tenho nada contrário. Eu só acho que a gente precisa ter instrumentos, ferramentas e possibilidades de garantir a educação, seja qual for a escolha dos pais. Isso eu acho. Bacana. Gisele, muito obrigado, adorei, eu que agradeço. Aprendi demais, assim, mas demais mesmo, espero que você volte aqui outras vezes, só chamar. Eu acho que tem muitos outros assuntos aí que a gente pode abordar, até mesmo eu lendo a sua biografia, eu falei assim, nossa, então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode ainda trocar ideia, trocar figurinha. Falo mais uma vez, meus filhos são seus fãs Obrigada. Da Sara, da personagem. Vou ler com muito carinho, Preto no Branco. Esse é o primeiro de uma trilogia. Eu escrevi isso muito de autoconhecimento. Tudo que eu falei para você, assim, eu fiz um mergulho em mim mesma.
Preto no Branco é o primeiro, ele fala muito sobre as minhas sombras. Eu tentei verbalizar para mim as minhas sombras e Que todo minha mundo tem, luz. né? Todo mundo tem. Todo Só mundo que tem. eu enfrentei, né? Assim, quis enfrentar na escrita. A escrita é tão libertadora. Então, primeiro eu escrevi Preto no Branco, depois eu escrevi Linha do Tempo. Esse livro eu lancei em Frankfurt em 2019. Depois eu escrevi Linha do Tempo, que é um exercício de gratidão a todo mundo que me construiu. Tenha sido uma experiência boa ou não, eu sou grata, porque isso me transforma. Todo mundo me transforma o tempo todo. E aí, por último, eu escrevi Falando de Amor, porque se você se conhece e você é grato, certamente você falará de amor. Falando de Amor é um livro que eu pretendo que seja distribuído gratuitamente, nós estamos com uma emenda parlamentar aí para ser liberada, e ele vem junto com um show da Di Ribeiro, que uma escolha que nós fizemos juntas na pandemia de um repertório maravilhoso que tenta responder com a música o conceito do amor, né? E então nós estamos usando a poesia e a voz dela, que é uma coisa tão impactante, tão... A primeira vez que eu ouvi de Ribeiro, eu disse, nossa, ela consegue ser uma usina de energia. Então, a palavra é uma coisa muito poderosa. Então, com alguém que tem essa força nas palavras, na voz, né? Então, a gente pretende, com o Falando de Amor, traduzir para o mundo essa ideia de que dá para transformar as coisas pela arte, sendo amoroso, né? Então, entendendo o verdadeiro significado da palavra amor, né? Então, a gente pretende que isso seja... Para as pessoas comprarem os livros. Olha, todos os livros estão nas plataformas, nas grandes plataformas. Todos eles estão. De forma digital e em forma de impressão, né? Os mais novos, eles estão numa plataforma específica, mas pelo nome você encontra e você consegue comprar. Então, E depois você me foram passando o link também, eu coloco na descrição do nosso mas vídeo. Mas todos eles estão disponíveis nas grandes plataformas. Nas grandes plataformas. Então tá certo. Gisele, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E espero muito mesmo que a gente possa trocar figurinhas novamente. Amém, é isso. Tá? Espero que você também tenha gostado desse papo, dessa troca de figurinha com a Gisele, tá? Vou colocar na descrição as maneiras que você pode estar encontrando os livros dela, as redes sociais dela também, então você pode chamar ela lá no inbox, tirar dúvida, né? Perguntar alguma coisa que a gente não abordou aqui, que você queira saber um pouco mais, tá? Acesse as redes sociais dela e pode estar fazendo essas perguntas. Mais uma vez, curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho e a gente se vê no próximo programa.